Boa noite a todos. Boa noite a todos novamente. Por que na primeira vez vocês sempre são meio xoxo assim? Sabe que vai perguntar de novo. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe. É um prazer estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra de Deus. Se vocês não sabem, para quem não veio nas últimas semanas, nós estamos em uma série como Inconformados, chamada Repense. Na primeira semana falamos sobre repensar as nossas vidas, como levamos ela, algumas atitudes que temos. Na semana passada falamos sobre igreja, repensar a nossa visão como igreja, como corpo de Cristo. E hoje nós falaremos sobre repensar as nossas prioridades. Como nós podemos repensar as nossas prioridades. E você deve estar se pensando agora, prioridades. Eu já sei quais são as minhas prioridades. Eu já sei o que o Felipe vai falar. Ele vai falar que eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Que Deus tem que estar acima de tudo. Ele tem que ser o primeiro lugar nas minhas prioridades. E é isso mesmo que eu vou falar. Se vocês já sabem disso, deveriam estar praticando isso na vida de vocês. E Deus realmente deveria ser o primeiro lugar da vida de vocês. Mas o que acaba acontecendo na nossa vida é que dificilmente Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Dificilmente Deus se encontra no topo da nossa lista de prioridades. Quando nós falamos da nossa vida, nós estamos falando que nossas vidas, elas são baseadas em escolhas. Quando nós levantamos, nós fazemos uma escolha. O que nós vamos vestir, o que nós vamos comer, o que nós vamos fazer durante o dia. A nossa vida é baseada em escolhas. Às vezes tomamos decisões certas e às vezes tomamos decisões erradas. Mas sempre que nós tomamos alguma decisão na nossa vida, que a consequência dela, nós venhamos a sacrificar algo que é realmente importante na nossa vida, nós estamos invertendo a nossa lista de prioridades. Sempre que eu tomo uma decisão, e essa decisão tem como consequência eu sacrificar algo que é importante na minha vida, eu estou invertendo as prioridades na minha vida. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tomo uma decisão, por exemplo, eu vou trocar de emprego, e esse emprego, ele vai fazer com que eu tenha que abrir mão, por exemplo, de participar da igreja, participar de um grupo de crescimento, estar em comunhão com meus irmãos. Eu estou tomando uma decisão baseada na minha vida, achando que isso vai beneficiar a minha vida. Mas no fundo, eu estou sacrificando algo que é realmente importante para a minha vida, que é Deus. Então, eu estou invertendo as prioridades na minha vida, porque Deus deveria estar em primeiro lugar. Mas por que isso acaba acontecendo na nossa vida? Por que nós acabamos invertendo essas prioridades? Porque nós somos seres humanos, porque nós erramos, somos falhos. E a nossa tendência carnal, pecadora, é sempre inverter. É sempre olhar para o caminho errado, é sempre tentar o local mais tranquilo de ir. Tem um texto que acredito que a maioria de vocês conhecem, que é um texto base para nós, como cristão, que está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 37, que diz, Jesus falando, aquele que é o base, o primeiro mandamento que Deus nos dá, que é o quê? Jesus falando, amarás o teu Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Como eu disse no início, todos nós sabemos que na minha lista de prioridades, quem tem que estar em primeiro lugar é Deus. E Jesus enfatiza ele dizendo, amarás o teu Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração e de todo o entendimento. Este é o primeiro mandamento. Jesus está dizendo o quê? O primeiro mandamento que eu lhes dou é, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Ame Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Coloque Ele em primeiro lugar.
Se eu perguntar para vocês, vocês sabem realmente o que isso significa? Colocar Deus em primeiro lugar na vida de vocês? Isso significa que Deus, Ele deve estar acima de tudo na nossa vida. E eu não estou falando de tudo, só algumas coisas, é tudo, tudo. Deus, Ele deve ser a nossa prioridade máxima. Quando nós acordamos, quando nós dormimos, em todos os momentos da nossa vida, em todas as decisões que nós venhamos a tomar na nossa vida, Deus deve ser prioridade. Quando nós falamos de prioridades, nós temos que partir dessas premissas, que Deus, Ele deve estar em primeiro lugar. Agora pense comigo e reflita na vida de vocês. Será que hoje, na sua vida, nas suas atitudes que tu toma todos os dias, Deus tem sido prioridade? Quando você levanta pela manhã e toma uma decisão, o primeiro pensamento que vem na tua mente é Deus? A primeira reação que tu tem quando tem que tomar uma atitude, você pensa logo em orar, em pedir a Deus um auxílio? Será que na nossa vida nós temos tratado Deus como prioridade? O que acontece é que hoje em dia, a partir do momento que Deus acaba não sendo a prioridade, que é o que mais acontece, eu digo isso por experiência própria, nós acabamos nos afastando de Deus, ficando longe de Deus, como nós falamos na semana passada. São coisinhas pequenas, que aos poucos vão se tornando grandes. E aos poucos isso vai consumindo a nossa vida, e nós nos distanciamos de Deus e daquilo que Ele quer para a nossa vida. E a consequência é que nós vamos ficando mais perto das coisas que o mundo nos oferece. Então as nossas prioridades acabam sendo invertidas. E às vezes o dinheiro se torna prioridade na nossa vida, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, até o nosso ministério na igreja. São várias coisas que nós colocamos em primeiro lugar. E esquecemos que no primeiro lugar deve ser Deus. Quando nós invertemos essas prioridades, nós devemos tentar entender alguns sinais que nos mostram que nós estamos seguindo esse caminho de que as prioridades estão sendo invertidas na nossa vida. No livro de Ageu, do profeta Ageu, é um livro de 2 capítulos, bem curtinho, e eu estava estudando um pouco sobre isso, sobre prioridades. A verdade é que tem bem pouca coisa, bem pouco estudo sobre isso. Todos os estudos têm a mesma dinâmica, falando que Deus deve ser a prioridade, e isso é óbvio para nós, mas ao mesmo tempo difícil de fazer com que seja realidade na nossa vida. Mas eu achei muito interessante essa visão que eu estava dando uma lida e trouxe essa passagem do livro de Ageu, no capítulo 1, versículo 2 ao 6, que diz assim o texto: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Quando eu li isso, veio muito ao contexto de como nós vivemos. Pelo menos eu consegui ver algumas partes da minha vida através desse texto. O contexto dessa passagem é que o povo hebreu, o povo escolhido de Deus, ele sai do cativeiro e tem uma profecia, depois que o templo de Jerusalém é destruído, que o templo seria restituído, seria reconstruído. O povo sabia dessa profecia,
sabia que era dever deles participar dessa construção, mas a verdade é que faziam anos que eles não tinham o templo, eles já estavam desacostumados com o templo de Jerusalém. Eles já não tinham como hábito mais participar das cerimônias de sacrifício, onde eles levavam um animal para ser sacrificado em troca do perdão dos seus pecados. O templo era o local onde Deus habitava, então era o local onde eles tinham como referência da presença de Deus. Então, com o tempo, eles foram se distanciando desse local e foram perdendo essa vontade de estar indo até o local onde estava a presença de Deus. Então Deus, através do profeta Ageu, inicia falando: este povo diz que a hora de reconstruir ainda não chegou. Eles achavam que a hora ainda não tinha chegado, mas a verdade é que eles não estavam mais preocupados com isso. Por quê? Porque Deus não era a prioridade na vida deles. Deus não era mais a prioridade na vida deles. Eles já tinham se acostumados a viver longe da presença de Deus. Eles não estavam mais preocupados com isso. Outras coisas haviam se tornado prioridades na vida deles. Então Deus continua dizendo: por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto minha casa está em ruínas? Por que vocês vivem no luxo, em casas boas, esquecendo de mim, esquecendo que eu era a sua prioridade, enquanto a minha casa, onde eu habito, está destruída? Vocês não enxergam isso? Vocês não veem isso? E Deus continua dizendo: vejam como está a vida de vocês. Vejam como está a direção da vida de vocês longe da minha presença. Vocês plantam muito, mas colhem nada. Vocês comem muito, mas não se saciam. Vocês bebem, mas ainda continuam com sede. Vocês vestem do bom e do melhor, mas não se aquecem. Todo o salário que vocês têm, todo o dinheiro que vocês têm, entram no bolso e saem. Parece que o bolso está furado. O que Deus está falando? Vocês estão colocando outras coisas como prioridade, achando que isso vai saciar e preencher aquele vazio que está dentro de vocês, que antes era preenchido por mim. Hoje, vocês tentam, através do luxo, através do dinheiro, através de bens, preencher aquele vazio que só eu posso preencher. Isso acontece porque eu não sou prioridade na vida de vocês. E aquilo que é representado na vida desse povo, muitas vezes é representado na nossa vida hoje em dia, porque nós vivemos assim. Eu não sei vocês, mas muitas vezes na minha vida eu passei por momentos assim. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu achava que viver o cristianismo, ser cristão, eu tinha que encontrar uma pessoa de Deus e apostar todas as minhas fichas nessa pessoa, e a partir desse momento as coisas iriam fluir, porque essa pessoa ia me ajudar. Então eu comecei a namorar, e a prioridade na minha vida começou a ser minha namorada. Então tudo era baseado nela, eu vivia. Só que com o tempo eu comecei a perceber que não, eu tinha que fazer mais. Então eu comecei a servir. E as prioridades mudaram. Antes era minha namorada, e eu achava que servindo a Deus, eu estaria colocando Deus como prioridade na minha vida. Então eu utilizei do serviço como prioridade. Então eu servia a Deus, achando que aquilo ali seria o substituto, e aquilo ali seria Deus como primeiro lugar na minha vida. Mas com o tempo eu vi que não era aquilo, e aí eu casei. Mas mesmo assim eu comecei e continuei. Vou continuar servindo, vou me envolver cada vez mais. E com o tempo fui criando maturidade, e as coisas foram acontecendo, então fui acumulando mais ministérios. Consequência disso, troquei de trabalho, então acrescentou mais o meu trabalho. Aí a minha esposa, que era a primeira, virou segunda, virou terceira.
E as coisas foram acontecendo, e a vida acontece muito rápido, e quando a gente vê e se dá conta, já passou. Então, eu tive uma filha, e daí eu tinha que conciliar todas essas coisas, e aquilo na minha cabeça não era muito claro. Porque a minha esposa falava uma coisa, falava, não, tu está servindo demais, mas está esquecendo Deus. Mas não, Deus é isso, eu estou servindo a Deus. Não, mas não é isso, e aquilo me confundia muito a cabeça. Por mais que tenha maturidade, por mais que tenha uma vivência, eu ainda não tinha uma vivência de fé, na qual eu poderia ter uma experiência de falar, não, isso é uma coisa, isso é outra coisa. Porque eu ainda, querendo ou não, era novo na fé. Eu era recém-convertido, 5, 6 anos de conversão. Com muitas responsabilidades e achando que servir a Deus era a mesma coisa que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu não sabia diferenciar o ministério de Deus. Então as prioridades eram todas invertidas. E é isso que acontece nas nossas vidas. Primeiro, às vezes colocamos o dinheiro no lugar de Deus na nossa vida. Eu trabalho. E quando chega o final do mês, eu não sei se já aconteceu com vocês, não tenho dinheiro. Acabou o dinheiro. O que aconteceu com o dinheiro daqui? É que nem aquele programa do Fantástico. Cadê o dinheiro que estava ali? Sumiu. Como a passagem que diz aqui. Parece que o bolso estava furado. Não ficou nada. Por quê? Porque as tuas prioridades acabam sendo outras. Você quer comprar uma roupa legal, só que tu não tem condições, tu quer viajar, tu quer fazer isso, quer fazer aquilo, e quando tu vê, o dinheiro não deu conta. Ou então, tu ganha muito dinheiro, tu trabalha, mas ganha dinheiro. E tu tem muito dinheiro. Como acontece muito hoje em dia. E daí tu começa a gastar, e tu compra carro, aquilo não te preenche. Tu compra casa, aquilo não te preenche. Tu compra as roupas mais caras, aquilo não te preenche. E tu vai fazendo, quando tu vê, tu está em depressão e fala, mas nada me preenche. Quantos youtubers, quantos blogueiros, quantas pessoas influentes vivem isso na vida. E quando se dão conta, estão com um vazio. Porque as prioridades delas são outras. E eu não estou dizendo daqueles que só não cristãos, mas aqueles cristãos. Existem muitos que passam por isso na vida. Porque Deus não é prioridade. Ou mais simples que isso. Eu começo a pedir para Deus um namorado, uma namorada, e Deus me dá. E a partir do momento que Ele me dá, eu vejo ela e falo, é o amor da minha vida. E eu esqueço tudo na minha vida. Eu esqueço Deus, eu esqueço família, eu esqueço tudo. A minha namorada é o Deus da minha vida. Eu faço tudo por ela. Eu não participo mais de nada, eu não venho mais à igreja, eu não participo mais de um grupo de crescimento, eu não olho mais a Bíblia. Não presto mais nada, não faço mais nada. Tudo é voltado à vida da minha namorada. Até cair a ficha, a paixão diminuir. E daí eu começo a cair na realidade que ela não preenche aquele vazio. Que antes era de Deus. E daí tu começa a perceber que tu apostou todas as tuas fichas aonde era o local de Deus. Ou eu caso e acontece o mesmo processo. Continuo com a pessoa, é claro. Mas tu vê que ela não é o primeiro lugar na sua vida, porque a palavra de Deus diz que Deus deve ser o primeiro lugar na nossa vida acima de tudo e de todos. E para quem já tem filho, às vezes colocamos o filho em primeiro lugar na nossa vida, porque é um laço muito forte. E tu vê aquela criança, a mulher vê a criança, saiu dela, ou o pai vê aquela criança que é filho dele, e acaba endeusando o filho. Esquece de tudo. O filho fica num primeiro lugar, num pedestal. Esquece até da esposa, esquece até do marido. Porque tudo é o filho. Não participa mais de nada, porque agora tem um filho, é muita responsabilidade. Deixa a criança fazer tudo o que quer. Colocar o filho também em primeiro lugar, também em uma inversão de prioridade. E nós acabamos fazendo isso na nossa vida. Esses são alguns exemplos, poucos exemplos, de como nós podemos inverter as prioridades da nossa vida.
A verdade é que hoje em dia, nós acabamos invertendo tanto que acabamos colocando nós, às vezes, como Deus em nossa vida, enfatizando o nosso ego. Nós acabamos menosprezando a Deus, deixando Deus de lado, usando as pessoas à nossa volta e amando as coisas, amando os bens materiais, quando na verdade nós deveríamos colocar Deus como primeiro lugar, amar as pessoas e usar as coisas, mas nós invertemos tudo. Essa é a verdade da nossa vida. E quando nós temos essas inversões de prioridades na nossa vida, nós acabamos levando uma vida desconexa com aquilo que Deus tem para nós. E desviamos o foco que Ele tem para a nossa vida. Eu quero que vocês entendam uma coisa que é difícil de compreender. Às vezes é fácil quando nós lemos, mas praticar na nossa vida é complicado. Deus, Ele deve estar acima de tudo. Se Deus não for prioridade na sua vida, as coisas perdem o sentido. As coisas começam a definhar, o caminho começa a ser traçado em uma direção errada. Gente, é difícil, mas nós devemos analisar e repensar isso em nossas vidas. Essa série serve para isso, para que nós venhamos repensar vários aspectos. Assim como falamos de igreja, como falamos da nossa vida, as prioridades, elas são extremamente importantes para a gente levar uma vida equilibrada, uma vida sustentável. Eu tive uma mudança em um culto de domingo, quando o pastor Gilberto trouxe uma mensagem sobre prioridades. Eu não lembro o ano, eu não lembro o mês, eu lembro de ter ouvido da boca do pastor Gilberto. Eu tentei procurar no YouTube para assistir novamente, procurei informativo, mas eu não achei. Que ele falava como nós devemos ordenar as nossas prioridades na nossa vida. E eu trouxe para cá aquilo que eu lembrei, aquilo que eu estudei, mas a ordem, ela é a mesma, porque é a ordem que ficou na minha cabeça até os dias de hoje, e é a que eu levo para a minha vida. E como nós podemos ordenar as prioridades na nossa vida? Colocando cada área no seu devido lugar. O primeiro, como nós falamos, é Deus. O primeiro lugar sempre vai ser Deus. Nada pode substituir Deus na nossa vida. Nada e nem ninguém. Olha o que no Evangelho de Marcos é falado. Jesus, ele reafirma aquilo que nós lemos no início. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ele perguntou a Jesus. E Jesus respondeu: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e de todas as tuas forças. Deus deve estar à frente de tudo e de todos. Por mais que eu repita isso várias vezes, isso deve entrar na nossa cabeça, porque é difícil de compreender. Acima de namorado, esposa, trabalho, filho, irmã, de tudo. Olha o que em Lucas capítulo 14, do verso 26 em diante diz. Prestem atenção nisso. Se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Deus em primeiro lugar. Acima de tudo. A palavra é clara. A palavra é simples. Não tem como discutir sobre isso.
Ah, mas o meu filho, mas... Não existe discussão. Para termos uma vida de acordo com a palavra de Deus, nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Entendam que quando eu falo acima de tudo, não é deixar o resto tudo escanteado. Deus vem em primeiro. Deus está em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, nós temos a família. Então nós ordenamos nossas prioridades com Deus em primeiro lugar e família em segundo lugar. Mas antes de falar sobre família, eu quero compartilhar um pouco como nós podemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque é muito fácil eu chegar e falar, coloquem Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Mas tá, prático, porque essa série tem que ser prática. O que eu faço no dia a dia para que isso aconteça? Como que eu levanto de manhã e faço? Oro para Deus, peço para que Deus seja a prioridade na minha vida. O que eu faço? Que atitude que eu tomo para que isso aconteça? Porque de nada adianta a gente espiritualizar a coisa e esquecer de praticar, de mudar realmente isso na nossa vida. A primeira coisa, o que a gente deve fazer é criar bons hábitos. Hábitos que nos aproximem de Deus. E a primeira coisa que parece óbvia, mas às vezes não é, que vai fazer com que a gente vá criando esse hábito de se aproximar de Deus, é participar dos cultos de celebração, seja dos jovens, seja no domingo, seja no CR. Segundo, participar de um grupo de crescimento, porque através dessas ferramentas você vai se aproximando e vai ficando mais fácil se aproximar de Deus. Terceiro, tenha um prestador de contas. Tenha uma pessoa que te discipule, que puxe a tua orelha. Seja teu líder, seja um amigo, seja uma pessoa próxima, uma pessoa que tu olhe para ela e fala, cara, ele é um exemplo, esse cara, ele coloca Deus como prioridade na vida dele. Dá para ver através das suas atitudes, através do seu exemplo. Gente, é uma coisa que a maioria aqui não tem, mas é muito importante termos uma pessoa na qual a gente abre nosso coração e essa pessoa vem e fala, tu tá errado, cara. Tu tem que mudar aqui, ali, ali. Isso é extremamente importante. Vocês não sabem o quanto isso muda a vida de vocês. Você ter uma pessoa que você pode contar e essa pessoa vai te ajudar nos momentos difíceis, também nos momentos bons, vai te dar conselhos sábios. Procure uma pessoa que você vê que é um exemplo, que você almeja ser parecido com ela, que ela espelhe o caráter de Jesus aqui. Procure esse tipo de pessoa, sirva a Deus através dos teus dons, dos teus talentos. Estude, medite na palavra de Deus. Tenha um tempo para estudar, para ler a palavra. Tenha um tempo diário a sós com Deus, no teu devocional, de oração. Coloque tempo para você jejuar, para você dedicar um tempo a Deus. Tudo isso é óbvio, né, gente? Tudo isso vocês estão cansados de ouvir, a gente ouve em pregações, a gente ouve nos grupos de crescimento. Mas por que a gente não faz isso? Por que a gente não cria esses hábitos bons nas nossas vidas? Você sabia que quando nós criamos esses hábitos, a tendência é que Deus, ele comece a ficar cada vez mais em evidência na nossa vida. Que aquilo comece a se tornar cada vez mais próximo, cada vez mais evidente. Você quer mais de Deus. E a crescente desse relacionamento com Deus vai te levar a estar mais próximo, a estar mais dedicado. Você vai parar de ser desviado a sua atenção para outras coisas e você vai acabar colocando Deus como consequência disso no primeiro lugar da sua vida. Porque você vive tanto as coisas de Deus, o reino de Deus, que você começa a perceber que Deus está se tornando prioridade na nossa vida. Porque é fácil chegar e falar, coloque como prioridade. Mas todo dia é um dia diferente. Todo dia aparecem coisas novas.
Como eu dei o exemplo na minha vida, uma hora eu estava namorando, casei, tive filho, troquei de emprego, começou a aparecer mais coisas ministeriais, e as coisas vão crescendo e você vai se perdendo. Por isso que é necessário você criar esses hábitos. É meio sistemático, meio mecânico, mas aos poucos vai se tornando natural. E aos poucos, tu começa a entender, e tu começa a priorizar Deus na sua vida. Eu não vou ser hipócrita e falar que isso vai mudar do dia para a noite. Pode mudar, mas isso é um trabalho. É um trabalho que exige disciplina, resiliência, atitude acima de tudo. É aos poucos colocando Deus como evidência na sua vida. E quando isso começa a acontecer, as coisas começam a mudar. Você começa a perceber que aquilo antes que não tinha muito sentido, começa a ter sentido. A tua vida começa a mudar. Porque ao tomar uma atitude, tu não toma mais a atitude pensando no que os outros vão pensar. Eu já não compro mais uma roupa pensando em mostrar para alguém que eu tenho condições. Mas eu começo a realmente pensar, será que isso é necessário? As coisas fúteis começam a perder o valor. E as coisas do reino de Deus começam a surgir na sua vida. E você começa a valorizar mais a comunhão, a oração, o estudo da palavra, o jejum, o tempo a sós com Deus. Esse deveria ser o hábito de um cristão. Mas como o mundo é muito corrido, como as coisas fluem muito rápido, as redes sociais tomam muito tempo na nossa vida, a gente acaba passando tudo muito rápido e esquecendo disso na nossa vida. Mas é necessário repensarmos e trazer de volta para a nossa vida. Sentar e refletir. Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou praticando isso na minha vida? Não só Deus em primeiro lugar, mas como eu falei, a família. Muitos cristãos acabam colocando em segundo lugar o trabalho, ou como eu falei, o ministério, e acabam esquecendo da família. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior que um incrédulo. Não importa se você é solteiro, se você é casado, valorize a sua família. Coloque ela no lugar correto na sua escala de prioridades. Se você é solteiro, passe mais tempo com seus pais. Quando nós somos solteiros, os nossos pais é o último na nossa escala de prioridades. A última coisa que nós queremos fazer é ter um almoço em família, um jantar em família, fazer um passeio com os pais, uma viagem com os pais, porque a gente quer aproveitar. Às vezes os nossos amigos estão em primeiro lugar, às vezes o novo namorado, a faculdade, um novo estágio. E daí nós valorizamos nossos pais só quando nós temos que estar longe deles, quando nós começamos a sentir a falta deles, quando infelizmente os nossos pais se vão, aí nós choramos e começamos a pensar, eu poderia ter passado mais tempo com meu pai, eu poderia ter valorizado mais ele, eu poderia ter amado mais ele, por que eu não fui naquela viagem com ele? Por que eu não passei com ele quando ele pediu? Por que eu perdi tanto tempo com coisas inúteis e esqueci da minha família? Isso acaba acontecendo na nossa vida. A palavra de Deus fala para que nós venhamos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Será que nós estamos fazendo isso? Será que eles têm sido prioridades? Ou então você é casado, tem filhos? Será que você tem colocado a sua esposa em segundo lugar na sua vida, abaixo de Deus, mas em cima dos seus filhos? Porque o que muitos casais fazem é colocar o filho em primeiro lugar no relacionamento. E acabam perdendo a intimidade como casal. Tudo é o filho. O filho dorme no meio do casal e vai indo, vai indo, vai indo. Quando tu vê, tu já nem mais conhece a pessoa que está do teu lado. E quando teu filho faz 18 anos, ele se some. E você está com teu marido, você não conhece mais ele. E a vida vira aquele desastre.
Em segundo lugar, nós devemos priorizar a nossa família. Busque tempo de qualidade. Priorize a família. Não só Deus, não só a família, mas também, em terceiro lugar, o trabalho ou o estudo para quem não trabalha ainda. Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, a família em segundo, o trabalho e o estudo em terceiro. Deus criou o trabalho porque o trabalho edifica o homem. É através do trabalho que nós trazemos comida para casa, nós fazemos com que o lar fique feliz. O trabalho é muito importante na nossa vida. Só que muitas vezes a gente não dá muito valor ao trabalho. A palavra de Deus diz em 2 Tessalonicenses 3, do 10 ao 12, o seguinte: porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes, se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. O trabalho edifica o homem. E para quem não trabalha, o estudo, porque o estudo vai fazer com que você se qualifique para o trabalho. Então coloque o estudo como terceiro lugar de prioridade na sua vida. Não só Deus como primeiro lugar, a família em segundo lugar, o trabalho e o estudo em primeiro, mas em quarto lugar nós temos a igreja. E aí é que muita gente se confunde, muita gente inverte muitos valores. E é o que aconteceu muito na minha vida. Acabam colocando a igreja em primeiro lugar, e esquecem todo o restante. A palavra de Deus em Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vem que se aproxima o dia. As pessoas às vezes não entendem a importância da igreja, ou simplesmente colocam também o serviço como primeiro lugar, colocam ele como primeiro lugar na vida. Só que também utilizam essa questão da igreja ser o quarto lugar na nossa lista de prioridade para fazer o quê? Se Deus é o primeiro lugar e a família é o segundo lugar, no domingo eu vou passear com a minha família. Depois eu vejo se dá tempo de ir na igreja. Aí eu levanto de manhã, tá, o Felipe falou lá, beleza. Vou começar a colocar em ordem minha vida, vou priorizar. Acordei domingo de manhã, tá, priorizar a Deus, vou orar, vou ler a Bíblia. Cheque. Deus em primeiro lugar. Primeira coisa que eu fiz no dia, né? Então Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, família. Vamos passear. Vai, fica o domingo inteiro passeando. Aí volta, estuda. Sobrou ali uma horinha. Vou assistir o culto online daí. Gente, prioridades não servem para que a gente venha usar como desculpa na nossa vida, porque você vai estar auto se enganando. Prioridades servem para que a gente venha organizar a nossa vida. Vocês sabem o dia de culto, vocês sabem o dia do trabalho. É você saber organizar e entender a escala das prioridades e colocar cada coisa no seu devido lugar. Eu sei que eu tenho 2 filhos, eu sei que eu tenho uma esposa, eu sei que eu tenho o meu trabalho que traz sustento para minha casa, eu sei que eu tenho que viver em comunhão com meus irmãos, eu tenho que servir a Deus, mas também eu sei que acima de tudo está Deus, e a Ele eu devo dar a prioridade. Então, eu começo a construir a minha rotina em cima disso. Construir aquilo que eu vou fazer em cima disso.
Mas a nossa vida é tão louca, tão agitada, que a gente vai se atropelando em cima disso. Vai se atropelando uma coisa em cima da outra e vamos indo, vamos indo. Quando nós vemos, está tudo perdido. E a ideia que hoje é que vocês saiam daqui com uma ideia de mudança, uma ideia de uma verdadeira transformação. Que vocês vão pegar essas séries que estão sendo faladas, assim como falamos sobre igreja, e mudar realmente a sua visão de igreja, mudar realmente as suas prioridades. Gente, quando Deus não está no seu devido lugar, quando as coisas não estão no seu devido lugar, as coisas não acontecem. Eu não sei se tem alguém aqui que tem toque, mas para quem tem toque é muito difícil ver as coisas desorganizadas, porque elas não estão no seu devido lugar. E a nossa vida é assim. Busquem colocar as coisas nos lugares corretos, sendo Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar, o trabalho, o estudo em terceiro e a igreja em quarto. Por mais que seja difícil, por mais que pareça complicado, e é complicado, mas eu não vou falar aqui, peguem essa chave, que é o que as pessoas falam, mas esse é o segredo para uma vida mais próxima de Deus, uma vida mais centrada na presença de Deus, e o mais próximo daquilo que Deus quer para a nossa vida. Quando nós vivemos a nossa vida baseado nessa hierarquia de prioridades, nós conseguimos viver uma vida mais próxima daquilo que Deus quer para nós. É muito difícil, como eu falei, demorou muito para cair a minha ficha, e ainda assim, eu bato todo dia na tecla, e às vezes, Deus fica em último lugar na minha lista, porque nós somos falhos. Mas com o tempo, e com esses hábitos que a gente cria, a tendência é que a gente se aproxime cada vez mais. Eu queria pedir para que vocês curvassem a cabeça de vocês, para que vocês viessem orar nesse momento. E pedir realmente de coração aberto para Deus. Seja transparente com Ele. Não se engane. Se você não quer viver isso para a tua vida, não precisa. Se você acha que o jeito que você está vivendo hoje é o jeito correto, continua. Mas saiba que o que Deus tem para a sua vida não é isso. Fala: Deus, não adianta eu orar para Ti. Essa tem que ser uma atitude que vem do seu coração, que você deseja realmente mudar. Porque de nada vai adiantar se eu, o Ezequiel, o pastor Gilberto, o pastor David, todo mundo que subir aqui falar alguma coisa e sair daqui e eu esquecer. Porque tudo parte de nós. Tudo parte de uma atitude que nós temos que ter na nossa vida. E a primeira atitude é colocar diante de Deus e pedir: Deus, me ajuda, porque sem você eu não consigo. Deus, me dá força para que todos os dias eu possa levantar da minha cama e exercer essa lista de prioridades na minha vida, onde o Senhor é o primeiro lugar. Logo depois, a minha família, depois o meu trabalho e depois a igreja. Deus, eu quero colocar em Tuas mãos agora este momento que tivemos, Deus, a vida de cada um e também a minha vida, Deus. Eu sei que é difícil, Pai, mas eu peço para que o Senhor me ajude, para que o Senhor me dê entendimento, e para que o Senhor dê entendimento na vida dos Teus filhos, para que eles possam compreender como
viver uma vida equilibrada, seguindo os princípios e as prioridades que Tu tens para a nossa vida, Pai. Que nós venhamos sair daqui dessa noite com um entendimento de como mudar isso na nossa vida. Toma em Tuas mãos as nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha nos ajudar e venha nos trazer clareza sobre isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém.